Você trabalha numa empresa que tem sedes ou negócios em algumas cidades e recebe uma proposta de transferência para trabalhar em outro lugar. Quanto vale a pena? Quanto será que vale a pena essa mudança, que pode mexer principalmente com a sua família? É nosso assunto com o consultor Bennett Entchev nesta sexta. Olá, Bennett. Olá, bom dia a todos. Antes mesmo de você, vamos dizer assim, se candidatar a uma vaga de uma empresa que já tem operações em diversas cidades e mesmo no exterior, é bom pensar nisso? É bom refletir, acho que um pouquinho na sua carreira desde o começo, né? Desde que você faz a faculdade. O ideal seria que você pudesse se planejar desde essa época. Até porque quando se faz uma carreira executiva, claro que você tem um monte de benefícios, né? Tem bastante dinheiro, você tem bastante coisa, mas também tem sacrifícios. E é preciso estar muito consciente de que esses sacrifícios eles vão acontecer na sua vida e muitas vezes vai ter que dividi-los com os outros membros da sua família. Por exemplo, há 2 semanas atrás, um dos meus conhecidos, ele recebeu um convite para ir para o exterior. E ao obviamente, comunicar isso à família, ele teve um sonoro não da esposa, porque ele disse, olha, chega, não quero mais ser transferido. E sabe o que aconteceu? Acabaram se separando em função disso. Porque ela achou incompatível que ela fosse morar num país estrangeiro. Aliás, o país nem era tão nobre, era um país na África, mas, de qualquer forma, ela não aceitou essa condição. Então, eu conheço um outro que, desde o início, quando ele conhecia uma moça, ele já perguntava, como é que é a relação isso? Minha vida será assim, portanto, você pode compartilhar isso comigo? Porque conheço também vários casais que estão absolutamente ajustados. E a mulher chega e escuta, não está na hora de uma nova transferência? Então, tem mulheres e pessoas, e homens também, né? Porque hoje essa transferência não afeta somente o homem, não. Eu mesmo conheci um casal de mexicanos, onde ela era transferida e ele tinha que pedir demissão do seu emprego. Tanto é que quando eles passaram aqui por Curitiba e daqui foram transferidos para a Turquia. E o cidadão sempre atrás, ele era um engenheiro, estava muito bem colocado também no México, mas ele apostou na carreira da mulher. Foi uma coisa assim, muito interessante esse processo. Então, você que está pensando em fazer uma carreira executiva, tem que avaliar. O que eu devo fazer nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Então, e outra questão que acho que deve ser levada em consideração é quais são os avanços profissionais mesmo, né? Quais são as vantagens de você mudar, em que casos a mudança ela é vantajosa e o período de retorno ele também tem que ser acertado antes, né? Tem, porque é muito difícil você conseguir o retorno, não é tão simples assim, até porque quem é convidado para fazer uma carreira no exterior, normalmente ele tem um projeto de desenvolvimento na organização. E a organização normalmente espera que essa pessoa assuma posições de grande liderança. É por isso que eles investem dessa forma. Então o indivíduo ele tem que colocar num prato para onde eu devo ir, para onde que eu posso, o que eu posso alcançar com isso e qual o preço que eu tenho que pagar por essa situação. Então, vamos dizer assim, o cidadão que normalmente é transferido ao retornar, ou ele volta numa posição superior à que ele tinha antes, porque a posição dele normalmente estará ocupada. Alguém, obviamente, se é uma posição significativa, alguém está naquela cadeira. Agora, esse planejamento vale também para pessoas que vão ser transferidas dentro do próprio estado ou mesmo dentro do país, que não tem a questão cultural, né, mas tem também outras questões geográficas e de família. Quando você recebe, de fato, aquela notícia da transferência, da possível transferência, o que fazer? Eu mesmo senti isso na pele, né? Porque eu fui executivo numa multinacional e aqui dentro do Brasil foi transferido para essa empresa 7 vezes. E cidades assim muito diferentes. Saí de Curitiba para Aracaju, depois ir para o Rio de Janeiro, depois ir para Recife ou Porto Alegre. Não é uma situação muito simples, porque eu me lembro que na penúltima transferência nossa, os meus filhos simplesmente não brincavam com outras crianças. E a gente, depois de 2 semanas, eles não tendo se entrosado com as outras crianças, a gente perguntou, o que está acontecendo? E eles disseram, eu não quero fazer mais amigos. Todos os amigos que eu faço, daqui um pouquinho eu deixo para lá. E eles ficaram numa espécie de isolamento. A gente teve que fazer um tratamento para que eles pudessem se integrar àquele novo ambiente. É um preço que a gente tem que pagar. E tem que estar claro na cabeça das pessoas. O ideal seria que essa discussão em casa, a mulher, os filhos, seja muito aberta, muito transparente. E algumas pessoas, às vezes, conseguem. O cidadão vai e a família fica. Isso também não é uma coisa tão incomum assim. Ok, Bennett, obrigada pelas informações. Mais sobre esse assunto na Gazeta. De domingo e de terça-feira também. Ok, bom fim de semana para você, todos nós. viu? Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem.